É um sino de vaca, cara. Chama Sincero no interior. Manter tudo que eu conseguisse do original da casa, é uma casa de 1940. Gente, só pra vocês terem ideia, olha o piso da casa. Muito rústica, muito original da casa. E de repente você tem um extremo moderno, que é esse piso azul. Cara, você sabe que eu tô um pouco chocado, né? Então eu tenho que ficar olhando assim devagar. Tá vendo, gente? Ó, mais uma vez ele tá contando história através do mobiliário. Essa história da decoração afetiva. Cadeiras aqui, ó, mobiliário moderno, com esse chão antigo. Justamente quis esse contraste, entendeu? Porque senão a casa ia ficar com uma cara extremamente rústica. E o quarto é uma suíte, mas que ele tá no fundo da casa. Gente, é o box mais incrível do universo. É sobre design, sobre morar, sobre todas essas coisas que a gente está sempre conversando aqui. Eu já te mostrei muita casa, mas eu acho que essa é a casa mais louca que eu já te mostrei em todo o canal. E eu tô trazendo ela de volta para você assistir depois de 8 anos. E ela continua sendo a mais louca que eu já te mostrei. Mas tem um detalhe, ela não é louca, não. Ela é cheia de inspirações, ensinamentos e realmente um aprendizado sobre a gente desconstruir para construir. Desconstruir para entender para onde a gente quer ir. Gente, assiste até o final, porque tem surpresa até o final. Essa é a visita que eu fiz ao Sérgio Cabral, ainda quando ele estava solteiro, e uma casa que você vai assim, gente, o piso azul, você vai amar. Aliás, você vai amar tudo, vai amar a conversa dele, assiste até o final e vem me contar aqui o que você achou, porque eu me lembro com muito carinho dessa visita e é um prazer reprisar ela aqui para você. Vamos lá assistir? Estou aguardando comentário, like, compartilhamento, tá? Outra coisa, se você puder, se inscreve no canal, ativa o sininho e também você pode se tornar membro do canal. Assim, você se tornando membro do canal, você tem acesso a vídeos exclusivos e aí também mostra que você gosta desse canal, que você apoia, que você quer ver que a gente crescer cada vez mais, trazendo várias casas para vocês e a gente seguir sempre juntos, tá bom? Então corre lá que essa casa vai te encantar. A começar pelo portão, né? Eu já gostei desse roxo, tem um ursinho aqui dizendo perigo, afaste-se. Vamos ver, cadê ele? Olha a casa, gente. Sérgio! Tô chamando o Sérgio aqui porque não tem campainha lá. É aqui mesmo, moço? Eu vou te falar que a sua casa já surpreende já no portão, né? E aí? Tudo bom? Tudo bem, e você? Ai, que legal, cara. Obrigado por me receber, né? Que legal, cara. Obrigadão. Gente, olha... Ah, mentira. Isso é de vaca? É um sino de vaca, cara. Chama Sincero no interior, né? Sincero? Sincero. Olha que eu sou de Minas e não sabia que chamava Sincero. Que legal, cara. Vamos lá, vamos entrar aí. Mas você... Peraí, aqui já é a casa mesmo? Ou é lá atrás? E essa pessoinha que tá chegando aqui, cara? E aí, seu famoso? Tudo bem, cara? Como é que é o nome dele mesmo? Fusca. Fusca, por isso que o seu Instagram é Fusca. Exato. Ai, que legal. Vamos aí se apresentar pra galera, Sérgio. Você é designer ou arquiteto? Não, sou designer, sou formado em desenho industrial, mas trabalhei muito tempo com arquitetura, né? Exatamente, foi assim que a gente se conheceu, né? Exato. Eu conheci, gente, o Sérgio fotografando para as revistas, porque ele desenha móveis, né, imobiliários. Aliás, você desenha coisas bem inusitadas, né, cara? Sim. Sempre foi, né? É sempre alguma coisa mais, como é que eu posso dizer, muito metal. Eu me lembro muito de ver coisas bem fortes. Plástico, né? Papelão, né? Você tem bastante coisa aí pra mostrar pra Tem gente hoje? algumas. É mesmo? Vou mostrar então? Sim, claro. Que legal. E aquele balanço ali, a gente já pode começar por ele? Cara, pode começar, mas é de um amigo meu, ganhei de presente. A gente fez junto, na verdade, o balanço, chama Felipe Bulhões. Eu pendurei ele faz, acho que mais ou menos um mês aí, tava aqui em casa esperando. Que lindo, cara. E a casa, vocês vão ver, assim, grande parte da casa tá original. Eu só fiz as mudanças necessárias mesmo para casa. A ideia era tentar manter tudo que eu conseguisse do original da casa. É uma casa de 1940. De 1940. Ô, gente, eu sei que você tá pensando a mesma coisa que eu. A gente tá entrando numa casa em obra, assim, tipo, o cara não acabou a casa, tem toda aquela história. Acabar a casa. Eu escutei isso algumas vezes. Você já escutou? Já escutei. Agora, ó, eu vou dizer pra vocês. Casas,
você vai deixar ela assim. Só que quando as pessoas entram, elas acabam sendo surpreendidas. Exatamente, eu tô achando que você vai surpreender, se liga aí. Então aqui, por exemplo, essa grade original, caixilha original, né, essas molduras que tinham de massa original. Aqui eu entrei com uma massa nova. Aí era um quê? Um buraco de Aqui é tijolo? onde o reboco caiu. Então eu fiz uma brincadeira, assim. Onde o reboco caiu, eu deixei sem reboco. Quase como uma brincadeira, tipo, respeitando aquele reboco que ainda tá lá se sustentando da parede. Sim, então, assim, vamos respeitar quem ficou, né? Aquele que tá lá vai ficar. Que legal. Então vamos surpreender. Cara, não, pera aí que eu preciso sentar até com calma, porque o negócio aqui é... Gente, só pra vocês terem ideia, olha o piso da casa. Assim, ninguém vai querer assaltar, porque a galera vai falar assim, não, aqui eu não vou entrar, porque não tem nada a ver a parte de fora com a parte de dentro. Caramba, olha o teto. Não, isso aqui já tava, tipo, essa parede já tava quebrada. A parede já estava assim, as duas coisas, as duas maiores intervenções que eu fiz, foi piso e foi a laje. O telhado estava condenado, era um telhado de madeira, convencional, com telha de barro. Então ele precisou ser retirado e na hora que eu tirei o telhado e as tesouras de madeira, algumas paredes que estavam amarradas a esse telhado meio que caíram, como a gente vê esses pedaços aqui, alguns pedaços foram caindo nisso. Então essa laje dá pra ver que eu vi ela que tá você solta. não, e você também tem uma coisa muito assim da junção do moderno com o antigo, né? Porque essa laje ficou bem cara de moderno. Esse chão tá extremamente moderno. Isso é o que que é? É um epóxi autonivelante. Olha isso, que eu gente. justamente quis esse contraste, entendeu? Porque senão a casa já fica com uma cara extremamente rústica. Né? E é legal isso, né? Você não ter uma casa temática, né? Mas ela tem uma história. Exato. Então, gente, olha só, o cara, ele aproveitou a história da casa, ou seja, as paredes originais, a forma como elas ficaram, os rebocos resistentes da história, que sobraram, e fez essa laje. Mas essa laje ela tá apoiada numa estrutura fora ou ela tá... Não, ela tá... Eu tenho uma parede reforçada e o resto tá apoiada na própria alvenaria. Tudo Que isso com tinha cálculo, força para que isso tem e tudo. força para isso. Que legal. Eu precisei fazer uma cinta, né? Então isso foi o que me livrou a laje das paredes internas. Né? Porque você vê que não encosta, né? Exato, eu tenho uma cinta de concreto. Isso você fez? Isso eu fiz justamente para segurar as paredes. Certo. Então é como se fosse tipo a tampa da caixa de papelão ali, né? Para as paredes não abrirem, fez essa cinta e apoiou em cima dessa cinta essa nova laje. Que legal. E aqui a gente já viu algumas peças, né? Essa é uma peça de papelão, foi uma das primeiras peças. Essa é uma peça de papelão que você fez? Essa é uma peça de papelão, é o bancuco. Olha que legal. Deixa eu comentar um negócio com a galera. Olha só, gente, hoje vocês estão entrando comigo dentro de uma das casas, de uns caras mais criativos, modernos agora, desses tempos modernos aqui de São Paulo. Vai aí, Sérgio. Eu sei que você tá com essa cara de vergonha, mas é verdade. É ou não é? Eu não posso falar. Você não pode falar. Não, o cara fez as coisas com papelão. Continua, vai. Então essa é uma peça de papelão que já tem bastante tempo, tem acho que mais de 10 anos já. Esse é um espelho que veio da casa da minha avó. Aí, ó, gente, minha avó paterna. Vivo falando pra vocês de casa de vó, que você tem que dar com uma olhadinha mais com cuidado. Essa cristaleira também, aqui atrás. Qual cristaleira aqui atrás? Deixa eu virar. Aliás, deixa eu tirar essa minha mochila, senão eu vou bater em alguma coisa aqui, gente. Obrigado. A cristaleira de vó, tá vendo, gente? E eu gosto muito de fazer isso, assim. Você dá aula de design, não dá? Sim, aula no IED. Ele dá aula de design e ele pega coisas da avó. Então você acha que eu tô tirando isso da cabeça à toa, gente? Não, eu tô falando sério, porque eu falo isso muito no canal, sabe? Sim. Tipo, cuidado com a sua avó, porque você vai querer catar um monte de coisa lá, né? Não, eu gosto muito disso, assim, principalmente quando a gente está falando de objetos que tragam, né, essa emoção, esse sentimento, que te resgatam quem você é, a infância, os lugares que você esteve. Eu acho isso muito importante. Isso é muito importante. E a gente entrou tão empolgado que eu esqueci de falar para vocês, mas realmente, daqui para frente, tudo vai ser diferente. É uma frase, claro, do Roberto Carlos, Sim, que eu adoro, né? E que tem tudo a ver com o que a gente está encontrando aqui, Exato, né? essa brincadeira. Eu, quando era moleque, eu andava muito a cavalo. Isso é um cabresto. Olha. Um cabresto. Na verdade, ele é usado desta forma, né? Orelha do cavalo, focinho do cavalo, e aqui é onde você puxa o cavalo. Puxa o cavalo, e aí, que guardei legal. de recordação. Você é de onde, Sérgio? Eu sou de São Paulo mesmo. Ah, tá. Sou de São Paulo. E aqui? Então aqui, vamos lá, eu mantive todas as guarnições, mesmo quando ela já estava assim, né? Você já viu que ela não está em ordem.
mas eu quis essa estética mesmo. Não, eu amo. Essa disruptura, assim, com essa história. Porque é justamente o que a gente está vendo aqui bem agora. Ó. Você está vendo essa coisa muito rústica, muito original da casa, e de repente você tem um extremo moderno, que é esse piso Exato. azul, cara. Mas essas duas portas, elas já eram sala? Dentro do que a gente conhece de uma arquitetura da época, tinha um quarto, Uhum, outro quarto aqui. certo. A minha entrada social, porque a gente entrou pela porta de serviço da casa, Tá pela uma certo. porta secundária. Porque Porque a aqui, minha na porta verdade, é social onde aquela que a vinha gente a vai ver. varandinha. Exatamente. Então você Ah, entrava pela varanda, uhum, aqui eu tinha a sala da casa, certo. e essa porta nos 2 quartos, e vocês vão ver que esses 2 quartos aqui, eles têm uma porta, uma comunicação. Nossa, por que será? Porque acho que os quartos se comunicavam. Você sabe que eu fui numa fazenda em Minas esse fim de semana e tinha essa história, o quarto dos pais tinha acesso ao quarto dos Exato. filhos, né? E era isso, assim, você tinha uma comunicação entre quartos. Aqui provavelmente era a sala, não aqui, né? Mas Aqui esta devia ser o sala que a quarto. gente está, aqui é o quarto. E a sua sala agora virou o esse é seu principal, que é o seu Exato, escritório, né, exato, cara? minha sala oficina. Você trabalha aqui em casa? Sim, eu trabalho em casa e trabalho fora de casa, eu trabalho os dois. Assim, eu tenho aproveitado um pouco essa possibilidade que a gente tem hoje de trabalhar em qualquer lugar. Né? Certeza. Então não existe mais esse... Eu tô curtindo essa história de não ter um lugar fixo, literalmente. Assim. Eu também. Ô, gente, olha, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Você tá vendo que ali não tá, né, nem encosta na laje. E olha que moderno que ele fez aqui, ó, com luz natural na própria laje, ó. Tá vendo? Isso é muito bacana. Cara, você sabe que eu tô um pouco chocado, né? Então eu tenho que ficar olhando assim devagar, porque... Eu esperava isso das outras pessoas. Não, cara, mas é um choque bom, sabe? Aquele choque que você fala, tá vendo, gente? Pode ser legal sendo desse jeito. Olha o reboco aqui que... Tudo isso que a gente tá vendo Original. que ainda está, é o reboco que ficou original, eu não quis nem pintar. Nossa, Porque o que eu amo. pensei foi o seguinte, o dia que eu pintar, eu não volto atrás. Então, se eu curtir ele um pouco assim, eu pinto depois se eu quiser. Mas se eu pintar, eu não vou mais ter esse original. Olha que Então, legal. assim, pô, o quanto eu conseguir manter essa história, porque ela não tem jeito, né? Assim, ela não fica, não é, de longe é uma coisa minimalista ali. Você tem muita informação, você tem o tempo, você tem uma história, você tem as coisas que envelheceram. Ao mesmo tempo, tem todo esse carinho também, né? Tem todo esse apreciar desse momento da casa. O que é importante, gente, que eu quero mostrar para vocês é que eu fiz questão de falar que você é um professor de design, que você é um designer que cria peças que são peças referências para muitas pessoas no ramo mobiliário, de design e tal, e que você escolheu salvar a história da casa que você mora para justamente ela contar a história que tinha junto com a sua Exato, que chegou. exato. Não é isso? Então, Exatamente. é mais ou menos isso que eu tô sempre falando para vocês. Muitas pessoas, eu acho, Sérgio, elas podem chegar e falar assim, ah, mas isso é exagerado. Mas isso aqui é exatamente tudo que a gente está sempre falando. Você ser o que você é. Exato. Você é meio MacGyver, vai. Exato. Você é totalmente MacGyver. Gente, MacGyver prazer, é um MacGyver atual. Então, assim, tem tudo a ver com que você... O seu discurso profissional tem a ver com a sua casa. Exato. Né? Eu acho que é um pouco isso, assim. Aqui não é exagerado, mas assim, eu já sabia que aqui era um exercício. E era um exercício que eu queria entender um limite dele, realmente, o meu limite. É claro que ele para algumas pessoas ele é exagerado, porque ele vira quase caricato. Mas ele não é caricato porque é verdadeiro. Então essa é a diferença. Não é que eu quis montar este cenário por algum motivo. O cenário já existia e eu ocupei ele de uma forma para criar essa situação. Eu que te fotografei na época do Super Limão, sei que isso aqui é você. Tipo, se você não morasse aqui, a gente poderia falar, nossa, o Sérgio podia morar aqui, entende? Porque é a sua cara. O que você está fazendo aqui? Aqui eu estou fazendo algumas peças, essa também, isso eu entregando de antemão, hein? Mas vamos lá. Aqui umas peças que também da Semana Criativa, é de um entalhador que chama Nelinho. E eu tinha feito algumas colheres para essa exposição da MAD. E eu e a Maria Fernanda, a gente está cuidando do desdobramento da Semana Criativa e fez algumas colheres com ele, onde a gente fez as conchas e ele entalhou essas volutas no cabo da colher. Nossa, eu trouxe para São Paulo para dar um acabamento nelas. Eu vi as bandejas, a bandeja que ela fez de pedra com esse acabamento. Assim. Agora... Isso aqui é uma colher que eu vou tingir com tinta de cabelo. Olha. Uma experiência, essa é uma história nova, eu quero ver como é que funciona. Muito legal. Aliás, a gente tem que estar sempre fazendo isso na vida, né, Sérgio? Porque é sempre experimentando e vendo se funciona ou não, qualquer coisa, né? Exato. Isso são umas peças que eu tenho feito no torno. Deixa eu ver. Olha que legal. São peões. Gente, vocês estão reparando que a situação aqui é lúdica?
Não, ao mesmo tempo é uma coisa extremamente industrial, bacana, meter a mão na massa, fazer as coisas você mesmo, e você tem uma poesia, né, cara? Vamos combinar que essa casa aqui, ela tem sim, muita sim, poesia? sim, sim. Isso Ela tem muita poesia. eu concordo. Não é? Vamos entrar lá pra dentro? Ah, não, entrar lá pra dentro fica difícil entrar lá pra fora. Aqui a gente tem algumas coisas que eu também gosto de fazer, né? Assim, eu tenho 2 conjuntos de poltrona que são de épocas e estilos diferentes, mas eram dos meus avós. As duas, é? As duas, uma era do avô materno, outra do avô paterno. Uhum. Aquelas malas também. Ai, que legal. Essa mesa é de um amigo designer, do Tomás Bongioli, que está morando em Portugal agora. Que legal. Tá vendo, gente? Ó, mais uma vez ele tá contando história através do mobiliário, essa história da decoração afetiva, que é verdade mesmo. Isso. Para mim isso é muito... Eu gosto disso. Eu assim, também, sabe? sou Pra mim é apaixonado. muito importante. Porque você acaba sempre se relacionando... Mentira! Que história é essa aqui? Então, eu fiz uma brincadeira na casa, você encontra vários momentos, assim, que pequenininhos, que... Eu vou tentar encontrar, mas se eu passar reto você me avisa. Isso aqui é uma cadeira de sentar mesmo? Isso é uma cadeira de sentar. Essa foi a primeira cadeira que eu fiz de papelão. Tava na FAAP ainda, eu fiz na oficina da FAAP. Que legal. E foi a primeira peça que deu a série para a série de mobiliário de papelão. Que demais. E aqui, ó, o que são esses chapéus aqui? De quem são? Ah, esses chapéus aqui, esse aqui é meu. Este aqui é do meu avô. Que legal. Este é do meu avô e este é da minha avó. Ah, que relação incrível, cara. Amei, amei. Muito legal. Assim, A gente não, olha, eu vou falar um negócio pra você. Ficar comprando um monte de móvel moderno e tal é muito bacana também. Mas você esquecer o seu passado, deixar de valorizar as coisas que você tem, é um desperdício. Pra não dizer uma burrice, né? Pra falar bem a verdade. Pronto, falei. não, porque assim, assim, ou você vai, eu acho que ao meu ver, assim, ou você compra uma peça por necessidade, ou você compra porque você realmente gosta e gostaria de ter aquela peça específica na sua casa por X motivos, ou existe uma outra peça, que é essa peça que tem esse valor afetivo, que ele te ajuda a se resgatar, né? A você se lembrar quem você é, de onde você veio, ele tem uma história, ele tem um conteúdo. Tipo, esse mobiliário, por exemplo, que é um conjunto de poltronas mole, era do meu avô e da minha avó, da primeira casa que eles construíram. Nossa, e os caras já tinham bom gosto já, hein, cara? Em 62. É. Então, assim, você imagina assim, o que era em 62, um cara que, tipo, ralou pra caramba pra conseguir construir a primeira casa e ter esse tipo de móvel, e tá aí ainda, né? Agora eu tenho certeza absoluta que algumas pessoas, elas vão chegar pra mim e vão falar assim: ai, mas por que ele não troca esse estofado que tá velho? Então, antes que você me pergunte, porque eu também era todo remendado meu lá em casa, né? Aí, antes que você pergunte, eu já te respondo. Por quê? Cara, assim, e olha que eu sofro isso internamente, cara. Eu tenho praticamente, assim, se eu quiser trocar esse sofá, a hora que eu quiser ele está trocado. E eu, assim, eu tenho um pouco de apego a ele, realmente, assim, porque... Mas é porque cada veia daquela é uma história, exato, cara, uma marca do exato. tempo. É como se É como se, de uma certa maneira, você pudesse limpar todas as cicatrizes que você tivesse durante sua vida, entendeu? E ali são essas cicatrizes. São essas marcas que o móvel teve durante o tempo dele. Então, assim, da mesma maneira como a gente aceita as nossas cicatrizes, as nossas marcas, as marcas que a vida deixa, aquilo é essa representação no mobiliário. Imagina, só te imaginar que seus avós sentaram aí tudo. Exato. Bora lá pra dentro, vamos ver o que tem aqui. Outra... Gente, mas é enorme, cara. Vamos entrar por aqui, depois a gente vai pra cima. Pô, que dá pra sair por aí? Não dá, mas a gente... Peraí, com o que você prende essa cortina? Que demais, cara. Aqui é seu é uma cu. peça de uma amiga também, a Helena Camargo, ela fez uma peça... Ah, eu fiz o escritório dela. Fiz o escritório dela. Ela tem uma mesa que Uma os pés mesa. da mesa são um pregador e a gente desenvolveu algumas coisas juntos. Tem no canal, viu, gente? Olha aí. Ela Vocês me vão deu ver. um pregador de presente. Então aqui eu tenho uma passagem para outra sala, que era o que unificava os quartos. Quer dizer que o seu closet O meu é unido closet com a sala. É unido com a sala. Vamos falar em quebrar padrões, né? Vamos quebrar padrões. Olha que legal isso aqui, ó. E eu deixei, tá vendo? Eu deixei esse batente aqui solto, porque ele sobrou, e aqui eu tenho um pedaço do tijolo voando. Solto mesmo. Solto né? mesmo, que Olha era uma isso. peça presa ao batente, né? O cara tinha chumbado esse tijolo e ficou aí. Se você falar pra mim que você já viu uma casa dessa,
você me avisa, porque eu já fiz tantas casas e essa é a casa mais interessante que eu já vi, cara, entendo. É sua avó? Minha avó. Cara, eu amei a sua paixão pelos seus avós. Nossa, mas que mulher linda e elegante, cara. Ela posou para esse retrato. Claro. Eu brinco que ela... Mas é uma pintura. É uma pintura. Que demais. Pessoalmente era uma pessoa mais descontraída. E aqui o seu altar. É o meu altar. Adoro o altar que tem brinquedinho, porque mostra que a gente pode muito mais do que, Exato. né, Eles nos impõe. representam nós, exatamente. Vamos lá pra trás. Acho que no fundo o altar são peças que te passam, né? Assim, elas têm que te provocar algum sentimento neste sentido. Então ali, querendo ou não, tem. Ali, né? Você tem os meus avós que já morreram de um lado, aquelas peças que são sempre casais ou fazendo essa brincadeira, de uma certa maneira, brincando com o mundo de hoje. Assim. Olha que legal, Fica a gente. sala de Mais TV. uma vez a gente tem a estrutura. Esse aqui já são móveis de garimpo, né? Olha Esses esse são móveis de tecido, garimpo, cara. só que esse móvel veio de uma tia-avó. E ela tinha na casa dela. E ela me perguntou se eu queria essa peça. Não, E boba. eu passei lá, eu não troquei o estofo, nada, não fiz absolutamente nada na peça. Com certeza. Deixei ela ali. Uau. Aquela ali é uma peça de papelão também. Que teve um acidente, Sim. ela queimou uma parte do espaldar. Ah, pronto, já viram uma ideia boa. Você já viram pode coisa fazer inteira, assim. peças queimadas. Piso original. Esse é o ladrilho original da casa. De quando é mesmo? De 1940. 1940. Aqui o piso é igual, você só pintou. Não, aqui eu tive que tirar o piso porque eu precisei fazer toda a hidráulica, esgoto do banheiro. Mas o banheiro era deste tamanho e era onde ele está. Ó, tá vendo, gente? Tem toalha aqui, ó. Pra vocês não falarem que a gente não tá em casa de verdade. Posso acender a luz? Pode. Olha que legal nessa torneira. E é tudo de plástico, a gente Tudo sempre de vê. plástico. Ai, que metal, né? Só faz as coisas de metal, agora Aqui tá é fazendo tudo de plástico. aquele tubo externo da Manco mesmo, uma torneira de jardim. Aqui eu só fiz uma biqueira para melhorar a saída de água. Socorro. Alguém me ajuda. Eu preciso de um negócio desse. Que demais! Esse é o original da casa. Que coisa incrível, cara. Olha isso, os brinquedinhos dele. Adorei. Você toma banho aqui? Tomo banho aqui. E essa porta maravilhosa? Você Essa que fez, porta né? que fiz. Deixa eu ver lá do outro lado que eu vi que tem um desenho, não tem? Sim. Deixa eu ver. Você acha que o cara é criativo ou nem, gente? Que legal! Que máximo! Gente, isso aqui me lembra muito a casa de vó. Original. É. Esse é original. Muito legal. Por falar em original, aí você tem cadeiras aqui, ó, mobiliário moderno, com esse chão antigo, o que fica ainda mais bacana. E olha esses desenhos aqui. Cara, tô muito chocado pro bem. Durante muito tempo eu fiquei trabalhando só com uma chapa, que já também não é muito convencional. Por que você não cozinha muito? Eu cozinho, mas não, eu tinha mais hábito de cozinhar do que eu tenho agora. Do que você tem agora. É porque você não tem perdi um fogão. pouco. Cadê seu Tenho, fogão? agora eu tenho um fogãozinho, um fogão deste aqui, ó. Viu, gente? É uma MacGyver mesmo, de Porque é um verdade, não é fogão que eu brincadeira. consigo, eu tenho uma mesa de jantar lá fora. Então é um fogão que eu consigo levar ele lá pra fora no jardim. Ah, que legal. E essa porta, ela abre em 3 Essa partes? ela abre em mais de 3, né? Eu tenho aqui a portinha pro Fusca. Que legal. E aqui era uma história de fazer aquelas portas, janelas de interior. Que demais. Eu consegui abrir a janela, né, a porta sem ter que abrir a porta inteira. Abrir Nossa. uma janela. Se tem um lugar que tem poesia, é sua casa, moço. Muito legal. Agora eu quero perguntar uma coisa pra vocês, pra ver se vocês estão acompanhando direitinho. Vocês já repararam que a gente não viu o quarto dele ainda? A gente quer saber aonde você dorme, Sérgio. Vamos lá, então, vou mostrar o quarto para vocês. Esses banquinhos foram feitos com o material da laje. Com o material da laje. Olha aqui, gente, ele botou essa luminária incrível aqui, ó. Protegida pelo vidro. Dá pra subir na laje. Dá para subir na laje. Ó, daqui a gente já olha e já acha ela um pouco mais moderna, ó. Cara, e olha a árvore que ele tem. As árvores, né, que você tem aqui. Cadê seu quarto? Meu quarto é lá em cima. Você tem um quarto na árvore, cara? Tem o meu quarto que tá lá em cima. Gente, ele construiu uma casa na árvore como quarto. Mas peraí, lá não tem banheiro? Tem, agora eu tô Tem vendo. banheiro, tem banheiro.
quer dizer que você vem aqui, trabalha e na hora de dormir você vai para sua casa. É isso. É isso. Então você mora, realmente trabalha. Vamos lá? Então o que eu fiz foi assim, eu quis dividir, fiz praticamente 2 programas, eu quis deixar o programa social na casa, cozinha, closet, banheiro, toda essa sala de TV na casa, e o quarto é uma suíte, mas que ele está no fundo da casa. Então é quase que um momento onde você vai se retirar para dormir, você deixa as coisas na casa e vai pro quarto dormir. Olha esse quarto, gente. Eu vou pro quarto. Você só passa pelo corredor. Ele não, ele vai pra cima da árvore. E atravessa o jardim, né? Então você tem um percurso de atravessar o jardim, daí não tem jeito. É a pedrinha que você pisa, é a árvore, tá chovendo, vai pegar o teu guarda-chuva. Então, você tem esse intervalo entre uma coisa e outra, né? Como se fosse Você mora numa fazenda, cara. Num sítiozinho. Bananeira, vocês viram os cachos de banana? E olha isso aqui, gente, se não é mais moderno, ó. Olha que bacana. Ele usou esses caixinhos de madeira. Eu tô chocado de tão legal que é isso, cara. E você? Vamos ver como é que é aqui, vai. Você já toca na árvore pra falar e aí árvore, que é uma coisa que eu sempre falo, tem que dar bom dia pra ela. E olha aqui, a porta já começa pela porta, que é uma coisa bem obra, né? Vamos ver. Então, e aqui teve muito disso mesmo, assim. Sérgio do céu, que incrível, cara. Como é que é o nome disso? É madeirite, não de ar? Isso é madeirite. Madeirite de obra, normal. Ele fez as paredes. Isso teve uma história que eu não sabia, quando eu comprei, eu tinha Não, para, que agora antes de você contar, eu preciso ver isso. Socorro, o que era isso? É um negócio... Esse é meu box. Gente, é o box mais incrível do universo. O que era isso? Era uma caixa d'água de coisa que você cortou e fez um box? Exatamente. Mas e essa parte de metal? É você que fez? Não, isso é existente. Isso são aqueles containers de 1000 litros que você transporta detergente, suco, ou alguns produtos químicos, né? Claro que eu escolhi um que transportava detergente e ele é fechado normalmente com uma tampa onde você põe o líquido e um tubo de saída onde sai o líquido quando você vai descarregar. Eu cortei o metal e usei ele ainda como a estrutura aqui, porque o plástico é mole, e ele virou uma grande banheira. É o meu box banheira. Mas que é isso, cara? Quando eu preciso, eu faço o fechamento ali, né? Cara, você ao mesmo tempo parece estar o tempo todo de férias, porque é o tipo de coisa que a gente vê nas férias, assim, tipo, umas coisas totalmente inusitadas e fenomenais. Mas acho que assim, pra mim é justamente essa brincadeira, assim, né? Você, tipo, é um pouco de você estar em São Paulo sem estar em São Paulo, onde você tá quase sempre num cenário de férias. Mas gente, ele acha que eu não reparei, mas eu reparei que ele não tem espelho. É verdade. Você não tem espelho. Você não tem espelho daquele banheiro lá de baixo. Olha que legal, cara, porque a pessoa se enxerga em todos os lugares, mas a gente tem que olhar no espelho, né, cara? É mais ou menos por aí, né? Mas isso aqui é a casinha do Robinson Crusoe, porque ele é meio MacGyver com todos esses personagens. Essas portas todas se abrem? Essas portas todas se abrem. Às vezes a temperatura muda, caixilho de madeira, não tem jeito. Cara, que visão. E eu que achava que dormia no mezanino, né? Tirando onda. Isso aqui é um mezanino de quarto, né, cara? Você que fez? Foi. Olha a visão, gente, do quarto. Eu gostaria que você me dissesse, você já viu alguma casa como essa na sua vida? Porque não, nem você viu. nem você. Parabéns, Sérgio. Estou impressionado, feliz de te encontrar, de vir aqui, de poder ter a oportunidade de mostrar esse lugar para todo mundo e te agradecer, né? Muito obrigado por receber a gente aqui, né? Porque ele está abrindo a casa dele, que é a casa mais aberta que existe. Muito obrigado, cara, de verdade. É um prazer. Cara. Espero que vocês tenham gostado. Repete aqui o Instagram pra galera. Ofusca. Instagram, @ofusca.
Segue ele aí direitinho, que vocês vão entender por que eu sou tão fã do trabalho dele, das coisas que ele cria, de todo o discurso que ele tem sobre design, sobre morar, sobre todas essas coisas que a gente está sempre conversando aqui. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a Parabéns, vocês. cara. Foi muito Valeu, legal, cara. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau. A gente ama uma casa bem linda e decorada, né? E você, quer aprender decoração comigo? Então clica aqui no meu curso Eu Decor. Exatamente, você vai amar aprender mais sobre decoração de uma forma divertida. Quer assistir mais vídeos? É só clicar aqui e a gente continua juntos.